Bom dia, meus queridos do quarto ano. Hoje nós vamos estar estudando sobre o ambiente em equilíbrio. Vamos ver como é que acontece o equilíbrio de cada ambiente. O ambiente em equilíbrio. Ecossistema. Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Esse termo ecossistema, ele foi utilizado pela primeira vez em 1935. Vocês nem sonhavam de ter nascido, nem eu também. Pelo ecólogo Arthur George Transley. Desde então, essa palavra ecossistema, ela faz parte da comunidade científica e da sociedade. O ambiente. O ambiente, ele é constituído de seres vivos e de seres não vivos. Os seres vivos são os componentes bióticos, que são os seres humanos, as plantas, os animais e todos os organismos, inclusive aqueles que não conseguimos nem ver, são aqueles microscópicos, que eles só podem ser vistos com auxílio do microscópio. E os elementos não vivos, que são seres abióticos, são eles as pedras, o solo, o ar, a luz, o calor, entre outros. Os seres bióticos e os seres abióticos, ou seja, os seres vivos e os seres não vivos, todos os elementos eles estão integrados entre si. Ou seja, os seres vivos dependem dos elementos não vivos, como exemplo, os peixes. Os peixes são bióticos e bebem a água do rio onde vivem, que é abiótico. As aves, elas são bióticas, voam porque utilizam o ar, que é abiótico. As plantas, bióticos, fabricam seu alimento através da luz solar, que é abiótico. Então, com isso, podemos perceber que os seres vivos dependem dos seres não vivos. Eles vivem em interdependência, um depende do outro. Todos os seres vivos precisam se alimentar para sobreviver. Por quê? É o alimento que fornece energia, que possibilita o crescimento e o desenvolvimento. Cada ser vivo, ele pode ser classificado em três áreas: produtores, consumidores e decompositores. O que são então os produtores? Produtores são os seres capazes de produzir seu próprio alimento. Como eles fazem isso? Por meio da fotossíntese. E para os produtores fabricar seu alimento, eles necessitam de água, alguns minerais, ar e luz solar. Então podemos ver aí nessa imagem essas duas aí produzindo o seu alimento, que é a fotossíntese. Eles recebem a energia, que é da luz, e essa energia então é transformada no alimento que a planta precisa. Então eles produzem o seu próprio alimento. Já os seres consumidores, eles não fabricam seu próprio alimento. Eles procuram comida no meio ambiente e eles são classificados em consumidores primários, que são aqueles que se alimentam somente de vegetais e são chamados herbívoros. Os consumidores secundários, que são aqueles que passam boa parte do tempo procurando alimentos, e há animais que comem tanto as plantas quanto outros animais, sendo chamados de onívoros. E alguns animais ainda, eles caçam presas menores ou constroem armadilhas para prender outros animais maiores e se alimentarem deles, sendo chamado de carnívoros. Então nós podemos ver que aqueles consumidores são aqueles que se alimentam dos produtores. Ainda tem os seres decompositores. Esses seres, da mesma forma que os animais e as plantas, eles precisam de energia para suas atividades. A diferença, porém, é que o seu alimento são restos. Isso, aquilo que os outros seres não querem mais. Ou seja, os restos de outros seres vivos. Ou seja, quando uma parte da planta cai no solo, uma folha, uma fruta, ou então um animal, os açúcares e gorduras e proteínas que tem nos animais, ou que tem lá
nos vegetais, eles são atacados por bactérias e fungos quando caem no chão. E aí eles são transformados em gás carbônico, água e sais minerais pela respiração desses organismos. Por sua vez, essas substâncias, o gás carbônico, a água e os sais minerais, são novamente liberados para o ambiente. Esse processo é realizado principalmente por bactérias e fungos. Fica uma dica: até a natureza reutiliza seus componentes. Por isso, se isso não existisse, o mundo seria mais sujo e os solos muito pobres. Por isso, ame a vida, proteja o meio ambiente, utilize no seu dia a dia os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Nós também podemos ver uma cadeia alimentar. O que é então a cadeia alimentar? É a relação entre os seres produtores, consumidores e decompositores. Então, é essa relação entre esses 3 seres: os produtores, que produzem seu próprio alimento, os consumidores, que retiram da natureza seu alimento, e os decompositores, que por sua vez se utiliza de restos de alimentos. Então, nesse jeito, nós podemos ver a interação entre os seres vivos, que é o que chamamos de cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Positivas, quando os seres vivos vivem juntos e são beneficiados, como, por exemplo, seres da mesma espécie que vivem juntos, com divisão de trabalho para o bem de todos. É o que nós podemos ver das abelhas. As abelhas trabalham na colmeia, a rainha produz mais abelhinhas e os zangões, eles vão à busca de alimentos. E são seres de espécies também diferentes, que se unem para trocar benefícios, como, por exemplo, pássaros que se alimentam de carrapatos grudados nos pelos de alguns animais. Agora também tem aquela relação negativa, que são aquelas em algumas situações um deles sai prejudicado. Então tem o prejuízo aí. E essas daí nós podemos ver que são aqueles que fazem mal à saúde do homem e dos animais. As relações positivas nós podemos chamar de sociedade e cooperação. Aí está o exemplo que eu dei ali das abelhas. Nós podemos ver ali o pássaro, que ele está tirando o resto de alimento da boca do crocodilo, e o pássaro que está tirando os carrapatos do corpo desses animais. Agora, aquilo ali que a gente viu foi as positivas. E as negativas? As negativas pode ser o predatismo e o parasitismo. Predatismo. Nessa relação, uma espécie ataca e se alimenta de outra espécie. É o caso dos leões, das onças, que se alimenta de outro animal. Já o parasitismo é uma espécie que se aloja no corpo de outro, causando-lhe danos. O que se aloja é o parasita e o que tira o alimento é chamado de hospedeiro. Então, nessa aula aprendemos ecossistema, que são os componentes bióticos e abióticos, a relação entre os seres vivos, os produtores, consumidores e decompositores. E aprendemos também sobre a cadeia alimentar, que é a dependência entre os seres vivos. Quais são eles? Primários, secundários e decompositores. E também existem relações positivas e negativas entre os seres vivos. Então, tudo isso aprendemos na aula de hoje. Prestem atenção e realizem uma boa atividade. Vocês viram quantas coisas interessantes aprendemos hoje? E vimos a relação entre o meio ambiente e os seres vivos. Então, vejam a importância de tudo isso. Sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele nos deu todo o ambiente para sermos felizes. Amo vocês.